Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, essa rádio espírita que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita. E esse é o programa Refletindo com Jesus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas, cada dia com um apresentador diferente. E hoje eu, Luzia Santiago, tenho o prazer de estar com vocês nessa meia horinha, 30 minutinhos, refletindo com Jesus. Não esqueçam de deixar o seu like, de acionar o sininho, isso é muito importante para a rádio. Mas antes de começarmos a bater o papo de hoje, vamos à nossa prece inicial. Pai amado, de infinito amor, bondade, sabedoria e misericórdia, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, compartilhando seus ensinamentos, aprendendo um pouco mais. Bendito seja essa oportunidade que nos dá. E pedimos sempre que seus colaboradores, seus trabalhadores, benfeitores espirituais, estejam sempre conosco, nos orientando, nos intuindo, harmonizando o nosso ambiente, que possamos fazer um trabalho digno de Ti. Que essa meia hora seja uma meia hora abençoada e que ao final dela possamos ter a certeza do trabalho cumprido. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. O tema de hoje é Deixai vir a mim as criancinhas. E eu gostaria de ler essa passagem direto do Evangelho. É de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. E fala assim: traziam-lhe as criancinhas para que as tocasse, Jesus as tocasse, né? Mas os discípulos repreenderam eles. Mas, vendo isso, Jesus indagou-se: que dizer-lhe? Deixai vir a mim as criancinhas e não a impeçais, pois dela é o reino de Deus. Amém vos digo, quem não receber o reino de Deus como as criancinhas, de modo nenhum entrará nele. E abraçando-as, as abençoava, impondo-lhe as mãos sobre elas. Então, vamos tentar entender essa passagem do nosso mestre amado. E que há 4 focos que nós devemos tentar entender, que eles são realmente importantes para nós analisarmos. Temos primeiro que contextualizar essa passagem para podermos compreender o que está nessas entrelinhas. Então, primeiro foco. Vamos entender como era a situação das crianças no tempo de Jesus. Com exceção dos primogênitos masculinos, né, do sexo masculino, as demais crianças eram desvalorizadas, menosprezadas, né, pelos adultos, não davam muita importância. E, diante disso, elas eram meio que deixadas aqui de lado. E Jesus
que sempre aproveitava as oportunidades para passar algum ensinamento, chama a atenção da sociedade para aquela situação discriminatória e nos mostra a importância de todo o seu ministério. Todos são importantes no ministério, inclusive as criancinhas. Ele mostra que todos são importantes, independente da idade. O segundo foco que nós temos que nos ater é que os discípulos, eles ainda eram espíritos frágeis, em construção. E Jesus viu neles não o que eles eram naquele momento, mas sim o potencial que eles tinham para se transformar de discípulos em apóstolos. Então, essas fragilidades deles em relação às crianças, né, que quando estavam repelindo ali as crianças, eles estavam pensando na sua fragilidade, que eles estavam protegendo o mestre, né? Preservando a paz do ambiente, para que Jesus pudesse realmente pregar em paz ali. E, na verdade, eles queriam simplesmente preservar o ambiente para que Jesus não fosse interrompido pelas crianças, né, que geralmente são levadinhas, falam, choram, ficam correndo, né? Então, eles estavam com boa vontade, eles só não tinham uma visão ampliada da situação e das pessoas. E o terceiro foco é que o texto diz que traziam-lhe as criancinhas para que as tocasse. Ou seja, alguém trouxe essas criancinhas, né? As crianças, elas não vieram sozinhas, ainda mais naquela época. Provavelmente, os pais ou algum responsável, né, trouxeram essas crianças. E isso mostra a importância do exemplo dentro de casa. Nos mostra a importância de incluir na educação das nossas crianças a religiosidade, o amor a Deus. Nos mostra a importância de apresentar Deus como um Pai amoroso, misericordioso, onisciente, onipresente, que tudo sabe, que tudo vê. Depende dos pais passar isso para as crianças desde a mais tenra idade. Ensinar o que significa fé, o que significa acreditar num Pai amoroso como nós temos. Quando nós buscamos Deus com humildade, reconhecemos nele a sua grandiosidade. Nós estamos indiretamente ensinando as nossas crianças também a agirem da mesma forma. Elas se educam pelo nosso exemplo. E o quarto foco é quando o Jesus, né, o nosso mestre amado, diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. O que ele está dizendo com isso? Ele estava se referindo a nós, crianças espirituais, nós que ainda estamos aprendendo as primeiras lições sobre as leis do Pai, nós que ainda somos espiritualmente frágeis, como crianças mesmos, né, recém-nascidas, assim, ainda nos dando os primeiros passos sozinhos, independente da idade do nosso espírito, né? Porque nós estamos passando por encarnações e encarnações, mas o nosso progresso ele é muito lento. Então, na escala evolutiva, ainda somos crianças. E Jesus nos alerta que devemos esvaziar todo o nosso coração desses maus sentimentos, para que ali possa brotar sentimentos puros. Ou seja, nada de repelir, nada de achar que um é inferior ao outro, ou que o reino de Deus não pertence a um ou não pertence ao outro. Pertence a todos. Então, é o pertencimento, é inclusão de todos no reino do Pai. E Jesus afirma que o reino de Deus não é das crianças, e sim quem se assemelha às crianças. E aí nós temos que ver quais são as qualidades que Jesus vê nas crianças que levou, né, Jesus a fazer essa comparação. E para pensarmos nisso, é só olhar a essência da criança para poder responder essa pergunta, pensar como Jesus pensou na época.
As crianças, elas são crédulas, né? Elas confiam naquelas pessoas que cuidam delas, ou seja, Jesus, Deus, os seus trabalhadores cuidando da gente. A gente tem que também confiar neles. As crianças, elas não têm preconceitos de classe social, de etnia. Quando encontram outras crianças, elas logo se enturmam, vão brincar. Ou seja, somos nós, quando encontramos outros irmãos, temos que deixar o preconceito de lado, auxiliar um ao outro. E ali, um acompanhando ao outro, um auxiliando ao outro nessa escala, nesse caminho que leva ao Pai. As crianças, elas estão sempre abertas ao novo, às novas descobertas, aos novos conhecimentos, sem medo, sem ansiedade. E isso é assim, nós devemos ser em relação às leis do Pai mesmo, que nos vão sendo apresentadas conforme nós vamos crescendo evolutivamente, desenvolvendo a nossa moral. Hoje nós temos muito mais conhecimento do que nós tínhamos há 2.000 anos, há 5.000 anos atrás, porque hoje nós temos condições de entender, compreender e apreender esse conhecimento dentro de nós. Mas, para isso, nós precisamos estar abertos. Abertos ao conhecimento, abertos às bênçãos que chegam em forma de bênçãos e em formas de conhecimento. E ser como criança é como receber essas bênçãos divinas realmente, coração aberto, mente aberta, acreditando que esse Pai amoroso vai sempre fazer o melhor para nós. Nós vivemos no mundo de provas e expiações. Então, é preciso que nós tomemos muito cuidado para que nós não sejamos obstáculo para o desenvolvimento do planeta, para o desenvolvimento do outro e para o nosso próprio desenvolvimento. Então, nós temos que ter cuidado para que não sejamos ali aquele que segura, aquele que fica na retranca, aquele que diz o não ou que diz o talvez. Temos que ter muito esse cuidado em relação a nós, em relação ao mundo, em relação ao outro. Os discípulos, eles tentaram afastar as crianças porque eles agiam ainda sob imediatismo, assim como nós. Queriam colher frutos, mas não queriam esperar o processo da semeadura, da germinação, do amadurecimento do fruto. Queriam pular essas etapas e colher logo os frutos. Ansiedade, assim como nós. Não conseguiam ver nas crianças alguém que realmente pudesse plantar a semente e que ela fosse desenvolvendo essa semente com o passar dos anos. Não conseguiam compreender. E nós, às vezes, também fazemos isso. Não conseguimos enxergar no outro um potencial futuro, não um presente, mas o que a pessoa pode vir a ser a partir do momento que a sementinha é plantada. Tem um caso verídico que eu vou contar. Existia num grupo jovem, uns rapazes de 15, 16, 17 anos, uma meia dúzia, 5 ou 6. E aí, eles estavam lá de Minas, no Centro Espírita de Minas. E aí eles estavam encafifados com uma passagem do Evangelho, que eles não conseguiam entender. Já tinha até perguntado para algumas pessoas ali do centro, mas não conseguiam entender de jeito nenhum. Estavam sempre ali com uma dúvida, não estavam ali 100% satisfeitos. E aí eles conseguiram o contato e entraram, né, e solicitaram, na época, a pessoa, um homem, que era um palestrante espírita, um expositor espírita, assim, bem conhecido da época. Eles, né, aquele ímpeto, né, de adolescente, assim, vamos convidar, quem sabe ele vem, né? Jogaram no ar, mas sem acreditar muito que a pessoa viria. E ele veio, respondeu ao chamado deles e foi lá, viu qual era a dúvida, explicou, explanou o Evangelho direitinho, a passagem do Evangelho que eles estavam com dúvidas, e aí ficaram todos satisfeitos. E no final, eles perguntaram exatamente isso, né? Porque eles chamaram assim, sem muita pretensão, né? Ou seja, com muita pretensão, mas sem acreditar muito, né? Que a pessoa aceitaria.
E aí ele respondeu uma coisa assim muito, muito importante, muito marcante, porque realmente era meia dúzia de adolescentes que estavam chamando, né? Pessoas que não eram conhecidas, e ele era uma pessoa conhecida. Mas ele respondeu que aquela semente que ele estava ali plantando, ele não sabia, ele não tinha como saber se iria gerar plantas ou árvores frondosas que no futuro iriam dar sombras e espalhar seus frutos. Então, ele foi, né? Porque ele nunca sabe, não poderia menosprezar nenhum chamamento. E esse palestrante parecia que estava prevendo o futuro, porque um desses adolescentes era Haroldo Dutra Dias. Então, realmente, Haroldo Dutra recebeu aquela semente, frutificou, na época era um adolescente desconhecido, fez com que germinasse, desse seus frutos, e hoje ele está aí distribuindo frutos e sombras a todos nós. Então, a gente nunca pode menosprezar, né? A gente nunca sabe o que vem dali. E nós, né? Nós não sabemos, como não sabemos, então temos que estar sempre ali, predispostos ao auxílio, né? Que nós não sejamos nunca o obstáculo para alguém, para uma criança, para um adulto ou para um adolescente, né? Nunca sejamos nós o obstáculo que atrapalhe o caminho, o percurso de alguém a caminho da evolução, a caminho do Cristo, a caminho do Pai. A fala de Jesus, né, se estendia não só àqueles, né, que estavam ouvindo ali naquele momento, mas também por todas as gerações que estavam por vir, assim como a nossa. Seres que voltam à existência terrena para aproveitar mais uma chance de renovação, de reforma íntima. Nós. E ao pronunciar, né, essas frases, deixai vir a mim as criancinhas, Jesus estava afirmando da necessidade da educação como elemento fundamental para a construção de um reino de Deus dentro de cada um de nós. A educação à luz do Evangelho, uma educação moral. Todos nós estamos, em algum nível, incumbidos, responsáveis por educar à luz do Evangelho de Jesus. Todos nós podemos dar uma contribuição, seja em casa, seja no centro espírita, seja entre os amigos. Não precisa falar de religião, mas sim de religiosidade, de espiritualidade. E é isso, todos nós somos capazes. Que nós não sejamos nunca aquele que coloquemos os obstáculos, assim como os discípulos colocaram para as criancinhas. E que nós sejamos sempre os estimuladores e não os inibidores das pessoas que conosco convivem. E isso não quer dizer que nós temos que impor as nossas ideias aos outros, nós temos que respeitar o limite de cada um, a religião de cada um. Porque se nós começarmos a sermos muito rígidos, muito impositivos, pode ser até que nós afastemos a pessoa e acaba criando até um certo preconceito. Então, delicadeza e brandura, assim como Jesus espera o momento certo de cada um de nós. Até hoje ele espera. Esperou há 2000 anos atrás e espera até hoje o nosso momento, o nosso processo evolutivo. E também nós temos que ter cuidado na hora de repassar, de divulgar essa doutrina bendita, os ensinamentos do Mestre, de não tornar muito fantasioso o reino dos céus, como aquela coisa maravilhosa, com anjozinhos, com nuvenzinha colorida, e nem também ficar fantasiando as aptidões mediúnicas, porque a gente sabe que nós somos intermediários, os dons não são nossos, nós somos simplesmente instrumentos. Quem atua é a espiritualidade. Então, nós devemos ter cuidado até nisso, para que também isso não se torne um obstáculo. Devemos aprender a conscientizar, a inspirar a nós, em primeiro lugar, e ao próximo dentro das nossas possibilidades. Não podemos
superestimar e nem subestimar a nós mesmos. Somos capazes, simples assim. Todos somos capazes de educar, sempre. Então, façamos a nossa parte. Porque quando Jesus falava das criancinhas, Jesus não falava apenas daqueles seres pequenininhos, das crianças. Ele falava de nós também, que ainda estamos dando os nossos primeiros passos, nosso aprendizado das leis do Pai, dos ensinamentos do Cristo. Ele dá conscientização do nosso papel no mundo, do nosso dever no mundo, da nossa missão no mundo. Nós estamos ainda no início, nós estamos ainda desabrochando para a vida material, para a vida espiritual, e que é a nossa verdadeira vida. E nesse caminho, nós estamos contribuindo, pelo menos nós devemos estarmos contribuindo um com os outros, que nós não sejamos nunca obstáculos. Então, vamos pensar, será que nós estamos sendo obstáculos ou será que nós estamos sendo estimuladores? Se nós não estamos ainda estimulando, é o momento de começar. Comece aos pouquinhos, não tem problema. O importante é que faça. Se é uma colherzinha ou se é um caminhão inteiro de areia, não importa. O importante é que siga o caminho, transportando. E a gente não precisa ficar assustado, né, por olhar e reconhecer que ainda somos, apesar de tantos milênios, ainda somos como crianças espirituais, sujeitas a muitos erros, a tropeços também pela vida. Porque nós também somos sujeitos a muito aprendizado, a muito desenvolvimento, a muito reconhecimento de si mesmo e reconhecimento do outro. Então, nós temos esse lado também positivo, esse lado de desenvolvimento. E é nesse exercício de cair, de levantar, é que o espírito, que é imortal, ele vai se fortalecendo, ele vai aprendendo, ele vai se aprimorando, fazendo assim nós mesmos a transição entre discípulos para apóstolos. E quando nós estávamos na erraticidade, nós imploramos para encarnar e pedimos muito para ter uma nova oportunidade de início, uma nova oportunidade de crescimento. Nós não estamos aqui para estagnar a nós e ao outro, e sim para nos incentivarmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros. E quando nós renascemos, né, quando reencarnamos, a gente começa de novo pela infância, né, material, né, pelo corpo, e por isso Jesus toma esse emblema da pureza da criança, como se fosse aquele instrumento necessário, a qualidade necessária para que nós entremos realmente no reino dos céus. Por quê? Isso exclui todo o nosso pensamento de egoísmo, de orgulho, porque a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E a criancinha, né, embora seja um espírito já, né, antigo, né, que já reencarnou várias e várias e várias vezes, ele carrega, sim, as suas imperfeições, né, como nós também. Mas na infância, esse espírito, a infância material, né, esse espírito, ele apresenta uma imagem de inocência, de candura, e isso acaba amenizando, né, o impacto daquelas pessoas que estão em volta. E Jesus não quis dizer que o reino de Deus é para elas, mas sim para que se assemelhem a elas. Porque o espírito de uma criança, quando renasce, ele não mostra exatamente, né, o seu caráter, né, tudo aquilo que ele é capaz de ser, desde que ele já viveu. Tudo isso é obra de Deus, porque tudo é muito sábio na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados, de dedicação, que só a ternura da mãe pode lhe dar. A mãe, né, ou quem cria, né, o pai, mãe, tio, enfim, quem cuida da criança. Porque para esse cuidador, para essa pessoa que é responsável, o filho, aquele bebezinho, é um anjinho.
né? É um anjinho. Ela não teria como ter esse desprendimento se a criança já não nascesse com aquela aparência de ingênua, que já viesse com aquele caráter sombrio, e menos ainda se conhecesse seu passado, né? Porque às vezes a gente sabe que aquele ser que está ali conosco, aquele anjinho, às vezes é um desafeto do passado que encarnou junto conosco para que nós realmente aparássemos as arestas e transformássemos o desafeto em afeto. Então, desde as proximidades da reencarnação, o espírito perde pouco a pouco a sua consciência de si mesmo e permanece ali aquele certo período, né, meio desnorteado, sem saber exatamente o que está acontecendo vai perdendo as faculdades, vai perdendo assim, vai adormecendo, né, porque ninguém perde nada. E a partir do nascimento, gradativamente, essas faculdades, a sua personalidade, ela vai aflorando. Então, nós podemos dizer que nos primeiros anos o espírito é verdadeiramente uma criança, né? Porque as ideias, né, elas formam no fundo do caráter, ainda estão ali adormecidas. E durante o tempo em que os instintos estão ali adormecidos, ela é mais flexível e, por isso, mais acessível à educação, né, que possa ser passada por ela. Então, pode modificar a sua natureza e fazer progredir. Então, por isso, é tão importante os pais educarem desde cedo, moralmente, as crianças, porque elas estão mais abertas a receber esse conhecimento, esse aprimoramento. E por isso é que quando reencarna, o espírito ele vem com esse seu caráter adormecido, para que ele seja moldado logo no início, para quando ele tomar ciência de si, né, 100% da sua personalidade, ele já esteja modificado moralmente. Por isso é importante, a gente não pode menosprezar as crianças. A ideia de criança que Jesus nos traz é o oposto daquela ideia de velho. Não velho no sentido idoso, né, dos anos de vida, mas aquele do homem novo e do homem velho. É nós deixarmos o homem velho sair para o homem novo entrar, assim como nos diz o Evangelho. Todos nós entendemos quais são os valores de Jesus, né, que ele veio destacar quando pede para que nos assemelhemos a uma criança. Mas aí a gente pode pensar, mas como é que vai conciliar esses valores, né, das crianças, essas qualidades das crianças, nesse mundo tão material que nós vivemos, né, esse mundo tão vil que nós vivemos? Nesse mundo, né, onde a esperteza, onde a subintenção, né, causa tantas vítimas, como é que nós vamos preservar nossos sentimentos, nossas mentes, os nossos corações? Sempre nos instruindo pela luz da doutrina espírita, pelos ensinamentos do Cristo, guardando sempre uma prudência nos atos, na fala, sempre observando os nossos pensamentos, gerenciando os nossos pensamentos e as nossas emoções, para que elas não divaguem por aí soltas. E assim a gente vai se aprimorando. É um esforço contínuo. E assim nós vamos aprendendo, com a leveza das crianças, a arte de amar a Deus, amar ao mundo, amar ao próximo. Ter a alegria todos os dias, porque a criança ela é feliz, né? Ela é feliz, e nós também. Ela não se importa com o que vai fazer no dia, ela já acorda querendo brincar, ser feliz, compartilhar. Ela é simples, né? Ela simplesmente se contenta ali com o básico, sorrindo, brincando com os coleguinhas, brincando sozinho. Tanto que às vezes a gente dá até um presente, a criança deixa o presente de lado e brinca com a caixa, porque na verdade não está preocupada com as coisas materiais, ela está preocupada com o que vai trazer felicidade, que vai satisfazer o seu interior. E é isso que nós temos que aprender com as crianças. As crianças, ela não tem preconceito. Amigo é amigo, seja rico, seja pobre, seja negro, branco, vermelho, amarelo, não importa. A criança,
ela não tem isso. Ela simplesmente quer brincar, olha o outro normalmente, sem preconceito. É o que nós também temos que aprender com a criança, olhar sem preconceito de etnia, de religião, de classe social. Então, nós temos que entender que o outro é irmão nosso, filhos do mesmo Deus, irmãos de Jesus Cristo, assim como nós. A criança, ela não tem milindre. Ela caiu, machucou, doeu, ela pede desculpa ao amiguinho e daqui a pouco está de mal, daqui a pouco está de bem, e assim vai seguindo. Assim nós temos que ser, sem guardar rancor, sem guardar as mágoas, assim como as crianças, elas não guardam mágoas dos coleguinhas, né? Elas brigam ali na hora e já seguem adiante. Nós temos que ter a humildade sempre. Ora eu aprendo, ora eu ensino, ou seja, nós temos que compartilhar tudo, falar de amor, falar com brandura, falar com ternura, saber que o outro precisa desse carinho também. E sejamos sempre gratos à oportunidade de estarmos aqui encarnados, porque é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de conhecimento, é um aprendizado único. Então, que cantemos a música do Gonzaguinha que diz: e a vida é bonita, é bonita e é bonita. Era essa mensagem que eu tinha para vocês, queridos amigos. Obrigada por compartilhar esses minutos comigo. João Santana, Célia Zacarias, Albertina, outros que virão também a ver, né, o vídeo mais tarde, em outros momentos. Muitíssimo obrigada, que Deus abençoe a todos vocês e vamos orar agradecendo por esse momento. Pai amado, de infinita misericórdia e bondade, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, transmitindo os ensinamentos do Mestre, aprendendo um pouco mais, internalizando um pouco mais e compreendendo um pouco mais. E assim juntos, nós vamos ali, um auxiliando o outro, nessa jornada evolutiva, e que possamos sempre estar juntos, com corações unidos, pensamentos unidos, e sempre gratos a Ti, Pai, pela oportunidade da encarnação, da evolução e do desenvolvimento e do crescimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, tenham um excelente final de noite, que Deus abençoe a todos e até a próxima, Refletindo com Jesus na Web Rádio Cristo Consolador. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.